Ok, muito bem. Vamos começar então a nossa aula hoje, dentro do nosso programa de preparativos para as grandes festas. Nosso tema de hoje vai ser os preparativos para o Yom Kippur. Falamos até a última aula sobre os preparativos do mês de Elul e de Rosh Hashanah. Hoje nós vamos falar sobre Yom Kippur, mas antes de tudo, temos que, como eu coloquei aqui, compartilhado com vocês a tela, é, pelo menos um momentinho de reflexão. A gente hoje está no dia 6 de outubro, já terminando o dia aqui em Israel, e praticamente toda a sociedade comovida para o dia de lembrança de completar um ano do 7 de outubro, que se tornou uma data histórica, em padrões assim, alguns vão dizer até padrões bíblicos, mas dentro da história do Estado de Israel é uma data extremamente agora eh, importante para os acontecimentos trágicos, macabros, de extrema barbaridade que sofremos aqui, e em consequência do ano inteiro, esses 12 meses, em um país em guerra, contra umas diversas frentes, não apenas Gaza, Líbano, Irã, Iêmen, diversas frentes, Síria. Ou seja, a gente, pelo menos agora, nesse primeiro minuto, queria que a gente pudesse deixar uma memória a todos esses que morreram no dia 7 de outubro e ao longo desses 12 meses, soldados civis que perderam suas vidas simplesmente por serem judeus e estarem aqui vivendo num país com soberania judaica, o que incomoda provavelmente bastante países ou impérios ao nosso redor aqui de vizinhança e não se acostumaram com essa ideia. Muito bem. Então vamos para o nosso tema. O nosso tema aqui é o Yom Kippur. Então, Yom Kippur, dentro das nossas festas, acaba muitas vezes se recebendo uma tradução com, com um conteúdo que talvez não é o mais exato. Vão ser traduzidos como o dia do perdão, o dia do julgamento. Tudo isso é a tradução verídica, mas o significado, o que que significa o dia do perdão, ou do julgamento? Então, na verdade, viemos falando desde o início de Rosh Hashanah, que a gente está vivendo no mês que é o mês da balança, o mês da Libra, o mês do julgamento, é o mês de Tishrei, desde a criação do homem, aonde o ser humano passa pela avaliação e começa em Rosh Hashanah, esse ciclo, nós chamamos ele de 10 dias de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e o dia de Yom Kippur. Nós estamos agora, durante essa semana, que é a semana entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, que são parte desses 10 dias de Teshuvah, onde o conceito Teshuvah, um conceito de arrependimento, de retorno, de avaliação, para entrarmos dentro de um caminho correto. Então, o Yom Kippur ele fecha esse ciclo. Na sua história, o Yom Kippur ele vai ser traduzido como o Dia do Perdão, e ele vai ter o seu momento histórico quando Deus perdoa o povo pelo pecado eh, do bezerro de ouro, e Moisés volta ao Monte Sinai para, depois do perdão, volta ao Monte Sinai para trazer as tábuas da lei, e quando ele traz as tábuas da lei é exatamente o dia do perdão. Deus perdoa o povo antes de Moisés subir, a pedido de Moisés. Deus recebe Moisés pela segunda vez no Monte Sinai, e Moisés pede para Deus para que interceda e perdoe o povo. A ideia de Deus, com o pecado do bezerro de ouro, era destruir o povo e começar uma nova etapa. Eh, e a partir de Moisés interagindo com Deus, ele vai despertar a piedade de Deus, e Deus perdoa o povo. Esse é o histórico do Yom Kippur. E aí Moisés recebe a oportunidade de subir de novo no Monte Sinai e traz as segundas tábuas da lei. E o dia que ele desce é esse dia 10
de Tishrei, que nós comemoramos o Dia do Perdão. Ou seja, o perdão ele começou já antes até de Moisés subir, mas o povo só recebe realmente o perdão quando as tábuas eh, voltam a estar no seio do povo. Moisés desce pela terceira vez agora e traz as segundas tábuas da lei. Esse é o lado histórico que a gente chama do Dia do Perdão. E acaba se tornando, então, o dia que, pelas comunidades afora, recebeu um peso muito grande. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é a festa mais importante. E eu me lembro de muitas vezes professores meus falavam, quando te perguntavam qual é a festa mais importante, então uma das respostas muito popular é a próxima. A próxima é a mais importante. Ou seja, todas as festas têm suas importâncias, todas as suas festas têm os seus significados, seu lado filosófico, seu lado teológico, seu lado comportamental, seus lados culinários. Todas as festas, elas são riquíssimas, eh, e de verdade não tem uma que seria mais importante do que a outra. Todas têm seus significados. O fato do Yom Kippur ter um peso muito grande, por ter sido o povo inteiro perdoado de uma, talvez, destruição, e um deletar e recomeçar de novo, ressartar todo o projeto da nação escolhida, do povo escolhido. Então, talvez aqui carregue uma importância eh, de que esse dia tem algo importante, algo temível, né? Caso não fôssemos perdoados, poderíamos ter sido ressartado, começar tudo de novo. Por isso que os dias das grandes festas, na verdade, também é chamado de dias temíveis, porque quem leu as orações do Rosh Hashanah, e vamos ler também no Yom Kippur, é, uma das orações que falamos nas nossas aulas, o Netane Tokev, onde as palavras são muito, muito fortes, né? É, o decreto para esse novo ano sobre quem vai viver, quem vai morrer, de que forma vai viver, de que forma vai morrer, ou seja, é pesado, é um tema que não é fácil, né? Quando as pessoas fazem uma avaliação da vida, olhando pelo que passou o último ano e todos os anos que se passam, a gente fala assim, essas pessoas estavam até um instante atrás, estavam vivas, hoje não estão mais, ou estavam bem, agora não estão bem. Ou seja, de uma hora para outra tudo muda, né? Tanto de mudar para o bem quanto mudar para o mal. Então, é um momento de reflexão, um momento onde são tomadas decisões, na nossa crença, que é decidido nesse mês para o ano inteiro, né? Na verdade, alguns vão dizer que já no Rosh Hashanah é decidido para as pessoas justas, já vai ser decidido nesse mês, no primeiro dia de Rosh Hashanah, enquanto que outros vão eh, ser, vamos dizer assim, vai perdurar até o Yom Kippur para que a decisão seja tomada. Então, temos essa conotação de que são dias festivos e também dias temíveis, ok? Então, esse é o conceito. Agora, muitos dos nossos sábios vão perguntar ao longo da história sobre o que a gente deve fazer para ser perdoado, para que Deus nos perdoe. Existe algumas orações que elas nos dão uma dica, né? Uma, uma indicação de como deveria ser o caminho do perdão, né? Como a gente consegue que Deus nos perdoe. E, na verdade, é um tema bem polêmico que o Talmud vai trazer como discussão. O Talmud vai trazer algumas opiniões entre os sábios sobre o que de verdade a gente está esperando nesse dia do perdão. Que a gente vá interagir e vá pedir perdão para Deus e vai fazer o quê? A gente vai ter que tomar algumas atitudes, ou pela própria explicação do dia, né? O dia do perdão, quer dizer, o dia em si, ele é do perdão, é um dia do perdão. O tempo, 24 horas, esse tempo, dia, ele é o dia do perdão, ou eu tenho que tomar uma atitude e fazer alguma ação. Então, o Talmud traz essa discussão e chega a uma seguinte conclusão que o dia em si, mechaper, o próprio dia, o fato da gente entrar no dia 10 de Tishrei, é, nesse dia quando a gente entra, a energia do perdão divino já se incorporou. Ou seja,
a nação judaica é perdoada por Deus. E aí a pergunta é, ok, eu entendo que então Deus vai me perdoar mesmo que eu não faça nada. Ou seja, de forma passiva, mesmo que eu não faça nada, Deus vai me perdoar. Por quê? Porque Deus tem o seu papel de misericordioso, piedoso, bondoso, generoso, e todos os atributos divinos. Mas eu não tenho esses atributos. O máximo que eu posso fazer é tentar imitar Deus, e é isso que Ele espera da gente, que nós imitemos a Ele, sejamos a imagem e semelhança dele, e tentemos ser um pouco piedoso, um pouco misericordioso, um pouco bondoso, ou seja, o que Deus é, temos que procurar ser. E dessa forma, se conseguirmos despertar isso de Deus, nós somos perdoados. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua piedade, ele vai perdoar. Mas nós precisamos, então, tomar consciência de que isso é só com relação a Deus. E na nossa vida deste mundo, mundo material que vivemos, nós não somos anjos, não vivemos apenas sozinhos, nós e Deus, né? Vivemos também em sociedade. Temos um relacionamento com os nossos semelhantes. Isso significa que nós temos compromissos com os semelhantes, vão ser definidos isso na literatura judaica como na literatura alárrica, litúrgica, talmúdica, de todas as formas que a gente vai encontrar, é Ben Adam Lechavero, é entre o homem e o seu semelhante, como eu me comporto com o próximo, do ponto de vista legal, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, como eu me comporto com o próximo. E as leis são diversas, são muitíssimas leis de comportamento. A parte social tem um peso muito grande, inclusive das tábuas da lei, uma tábua vai exclusivamente tratar do lado social. É, e dezenas e centenas de leis sobre como devemos nos comportar para com o próximo, da maneira como fala, em tudo, não bater, não xingar, não amaldiçoar, não nada, não roubar, não enganar. São dezenas e dezenas de leis sobre como devemos nos comportar para com o próximo. E nisso, o Yom Kippur, ele não perdoa. A questão temporal, as 24 horas que vamos ter, 5 horas do dia de jejum, do dia 10 de Tishrei, essas, essas horas, essa questão temporal, não vai fazer nenhum efeito de perdão para os meus semelhantes. Ou seja, o perdão ele só existe na minha relação entre eu, ser humano, e Deus. Entre eu e o meu semelhante, não temos nenhuma desculpa. O dia não vai fazer nenhum milagre, né? O momento específico do dia, do nascer, do pôr do sol, do nascer das estrelas até o nascer das estrelas no dia seguinte, não vai acontecer nada se eu não fizer alguma coisa. Então, do ponto de vista do relacionamento entre eu e o meu semelhante, Ben Adam Lechavero, o homem para com o seu semelhante, precisa ter aqui uma ação, precisa ter um processo de eh, pedir perdão e perdoar, corrigir o que foi feito de erro, se eu maltratei, enganei, xinguei, o que fiz, bati, o que eu fiz, eu agora tenho que confessar, me redimir, pedir perdão, não repetir o erro. Na verdade, isso é todo o processo que a gente chama, na linguagem dos sábios, o processo de tchuvá, processo de retorno. Tchuvá, quando a gente fala retorno, retorno ao caminho correto, retorno ao ponto da onde você errou, onde você desviou, volta para o ponto de partida, né? Então, nesse sentido, a gente tem aqui 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que termina em Yom Kippur, o processo inteiro de Teshuvah. Muitos sábios, famosos, entre eles o principal, eh, um dos principais legisladores, não o principal, mas um dos principais legisladores, o Maimônides, de Moisés a Moisés, Maimônides, é dito como grandes legisladores, Moisés trazendo os 10 mandamentos e Moisés, é, filho de Maimônides, ele organizou, podemos dizer assim, codificou o principal código de leis que nós temos atual até hoje,
usado como base para muitos legisladores posteriores, onde ele traz esse tema de grande importância, o que é a techuvá, como a gente processa essa techuvá. Se é alguma coisa apenas da minha mente, se eu preciso pronunciar, e a gente viu isso já ao longo das nossas aulas anteriores, o quanto importante é o processo da fala, o processo do pronunciar, do desejar, do falar, que seja a vontade de Deus. A gente viu isso nos sinais do Rosh Hashanah, quando desejamos que seja um ano bom, que sejam inscritos no livro da vida, ou seja, com o pronunciamento, com a fala, o poder enorme que tem na fala. A mesma coisa, então, também para o retorno. A gente também faz todo um processo de confissão nas orações do Yom Kippur, diferente das outras festas, a gente dá muita ênfase para o conceito de pedir as desculpas, as selichot, e a confissão dos nossos erros. Muitas vezes a gente faz as nossas orações em público e fazemos orações no coletivo. Eh, Isso significa que muitas vezes nós falamos uma lista de vários. Quem procurar no livro no livro de rezas de Yom Kippur, temos lá as confissões, temos dezenas de escritas, dezenas de confissões escritas. eh, Sou culpado, errei, traí, enganei, falei mentira, roubei, tudo que pode ter sido de transgressão, a gente fala, mas na primeira pessoa do plural, não eu, e sim roubamos, traímos, falamos mal, ou seja, tudo na primeira pessoa do plural. Por que isso? Porque de uma forma eh, as pessoas têm vergonha muitas vezes de falar dos seus erros, então quando fala no coletivo, as pessoas às vezes aqui têm mais facilidade, e também porque a gente quando fala por aqui, por todos. Estamos falando por todos, porque o pecado não é apenas de um, a nação toda foi castigada e foi perdoada, então é de forma coletiva, não é de forma individual. Logicamente tem partes das nossas orações no qual sim, falamos na primeira pessoa, Aviti, Hatati, eu pequei, eu errei. eh, então, essas descrições das nossas orações, da parte conhecida como nome de vidui, de confissão, ela é uma parte muito importante dentro do dia do Yom Kippur, na sua filosofia, como conceito de eh, entre eu e o meu semelhante. Entre eu e Deus, eu falo, eu faço retorno, eu faço a minha tchuvá, mas a gente sabe que na grandeza divina seremos perdoados. Para com o semelhante, não tenho muita certeza. O semelhante, eu e os meus semelhantes, temos que tomar aqui um ato de grandeza e pedir perdão, ou seja, eh, ter a humildade de pedir o perdão e também, na mesma grandeza, na mesma ordem de grandeza, a humildade de perdoar. Porque o nosso grande ego, né, como sempre é um dos maiores desafios, o nosso grande ego acaba sendo o maior obstáculo. O ego faz a gente não querer perdoar, o ego faz a gente não querer pedir perdão, ou seja, muitas vezes servimos o nosso ego e acabamos mantendo as nossas grandes transgressões para com o semelhante. Para com Deus, o nosso ego não funciona muito, porque uma pessoa com um pouquinho de sã consciência, que é temente a Deus, que é conhecedor de Deus, uma pessoa que reconhece o Criador, reconhece Deus, ele não tem como insuflar muito o ego, porque sabe que o ego, perante a grandeza divina, não é nada. Então, esse é o grande ponto. Perante Deus, a pessoa toma consciência, toma noção da sua pequenez frente ao universo, frente à grandeza do Criador. Logicamente que tem pessoas que não reconhecem Deus ou são
pessoas que estão afastadas de Deus a ponto de achar que ele é o próprio Deus, né? O seu ego interno, ele é maior que Deus. E aí é o problema do que a gente chama da idolatria. A pessoa se endeusa. Esse é o grande problema e séculos e impérios que passaram até antes das religiões monoteístas se propagarem, era o grande conflito, né? Onde as pessoas se achavam deuses. Então, hoje em dia também temos esse tipo de cultura de pessoas se endeusarem ou endeusarem algumas pessoas, né? Achando que o que a pessoa vai falar dos céus. Então, tem aqui também essa questão, e logicamente isso faz parte da pessoa não reconhecer Deus, da pessoa não reconhecer uma entidade que está muito acima dos nossos entendimentos. Nosso, nosso poder de entendimento de Deus ainda é muito limitado. Nossa capacidade eh, de cerebral, de entender, de ver, de ouvir, de tudo, é muito pequenininha ainda frente à grandeza do mundo. Então, no Yom Kippur, pessoas que passaram pelo Rosh Hashanah e que tomaram o papel de coroar Deus, reconhecer um Criador, entende na sua grandeza o Criador, com a sua bondade, sua misericórdia, sua piedade, nos perdoa. Mas o ser humano não. Então temos que interagir, temos que, nesse período, corrigir os nossos atos e procurar, dessa forma, pedir o perdão e também perdoar. Isso é o que a gente tem dos nossos dias de aprimoramento, de melhoria, que são esses dias que ficam entre Rosh Hashanah até Yom Kippur, que acaba então se tornando o dia mais sagrado do ano, por mais que, de novo, todas as festas têm a sua grandeza, eh, mas no processo de julgamento para o ano individual do ser humano, Rosh Hashanah começa um ciclo e Yom Kippur fecha esse ciclo. O ciclo de julgamento individual. O julgamento do mundo, do planeta Terra, podemos dizer assim, do mundo em geral, ele ainda vai continuar. O mês, que é o mês da Libra, o mês da balança, o mês onde tudo está sendo colocado em julgamento, ele continua, né? A energia do julgamento ele ainda continua. Então a gente vai ter ainda as festas posteriores, depois do Yom Kippur, a festa de Sukkot. No final da festa de Sukkot, vamos ter a data chamada Hoshana Rabbah, último dia de Sukkot, onde é dito como o julgamento das águas para esse ano, ou seja, para esse ciclo de ano, de Tishrei, do mês da Libra, até o ano que vem, até o próximo ciclo da balança, vai ser julgada a quantidade de águas, ou seja, não é individual para o homem, mas para o mundo. Quanto vai chover, aonde vai chover, quem vai receber chuva na sua horta, quem vai receber chuva em forma de enchente, quem vai receber pouca chuva vai ser uma região seca. A divisão dessas águas, como vai ser isso, vai ser decidido no final de Sukkot. Então a gente está em um ciclo. Yom Kippur é o ciclo do indivíduo. Como a gente falou na oração do Netanetokhev, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai viver com riqueza, quem vai viver com pobreza, quem vai morrer no sofrimento, quem vai morrer com fogo, com falta de ar, todas as formas que descreve os nossos trechos litúrgicos, que é uma das orações talvez mais lembradas pela sua questão, logicamente, de tocar em pontos que são vitais. Então, essa oração acaba sendo muito lembrada, tanto no Rosh Hashanah quanto no Yom Kippur. Eh, com relação aos rituais de Yom Kippur, alguns rituais são muito curiosos. Um ritual muito famoso que as pessoas vão sempre se lembrar é um que leva o nome de Kaparot, que tem a mesma raiz da palavra Kippur. Kippur eh, vem da palavra expiar, né? Kapará é expiação. Por isso que eu falei que a tradução do dia do perdão não é exatamente, o Yom Kippur não se traduz exatamente como o dia do perdão, é o dia da expiação. E a Shkaparot é um ritual
que ele vem de longa data. Esse modelo que a gente faz hoje é da Idade Média, mas ele tem alusões ainda da época do templo, da época do primeiro e do segundo templo, aonde tanto para Rosh Hashanah quanto para o Kippur faziam um ritual bem parecido com o que a gente hoje chama das caparotas. O que são esses rituais das caparotas? As pessoas, homens, mulheres, adultos e crianças, eles vão pegar um animal, pode ser uma galinha, pode ser um peixe. Hoje em dia também fazem com dinheiro, substituem o valor de uma galinha, o valor de um peixe, e fazem um ritual de usar umas palavras no hebraico que é chamada assim, Zé Khalifati, essa é a minha troca, minha permuta, Zé Temurati, essa é a minha expiação, Zé Caparati. Isso que eu estou segurando, essa galinha, ou esse peixe, ou esse dinheiro, ele vai ser a minha permuta. Em que sentido? Na vida, o processo natural das coisas que foram criadas tem um propósito. O propósito da galinha, o propósito do peixe. O propósito deles é nascer, viver, morrer, nascer, viver, morrer. E um propósito desses animais são de servir de alimentos. O ser humano, ele, quando era no paraíso, até podia ser que ele fosse vegano, mas no mundo pós-Arca de Noé, é permitido comer carne, né? Se tornou um alimento, ou seja, o propósito do animal é de que a gente possa abater e comer. Talvez as pessoas que são veganas não gostariam de ouvir isso, mas é o propósito de muitos animais. As pessoas criam eles para o abate, né? Logicamente que não é o ideal do paraíso, mas não vivemos no paraíso. Quem quiser viver dentro de regras de paraíso é permitido. Quiser ser vegano, não tem nenhuma proibição, é saudável, é muito bom, até mesmo do ponto de vista espiritual. Mas nada proibido pela visão judaica de comer animais, desde que eles sejam animais puros e abatidos da maneira correta, sem sofrimento e sem comer o sangue do animal, todas as regras do kasher. Então, nós fazemos esse ritual de pegar um animal, eh, dar volta sobre nossa cabeça, no sentido de sou eu, como se fosse parte minha, e esse animal acaba sendo doado para pessoas carentes para comer, terem comida para os pobres, eh, e eu vendo esse processo de que o animal vai ser levado para o abate e vai ter seu fim, eu deveria refletir e entender que todos nós, um dia, teremos fim. Todos nós vamos ter o nosso fim. E antes desse fim, é bom que a gente reflita, corrija os erros, se arrependa das coisas negativas que fizemos. Então, ao olhar para esse processo, essa ideia da capará, eu vou expiar os meus pecados. Ou seja, eu vou ver que esse é o processo do que acontece com um animal, seja um peixe, seja uma galinha. O final da vida é morrer, então nós também, em algum momento, vamos morrer. Então, antes que isso aconteça, eu corrijo meus atos. Essa é um pouco da ideia que está por trás das caparota. Então, esse é um ritual que se costuma fazer antes do Yom Kippur e normalmente hoje se faz a grande maioria com dinheiro e dá o dinheiro para alguma instituição que cuida de pessoas carentes que vão poder ter comida, levar comida para sua casa, para sua família, ou seja, acaba se tornando uma ação também beneficente nesse sentido. Lembrando que a gente falou que os nossos destinos traçados, eles têm formas de mudarem para melhor, ou seja, para que os maus decretos sejam cancelados através de arrependimento, de oração e de caridade, né, de tzedakah. Então, a gente aqui usa também dessa ferramenta de dar tzedakah, dar dinheiro ou alimento. E se for uma galinha também, não deixa de ser alimento, né? Hoje em dia não é tão comum, mas nos tempos dos nossos avós, que não tinham o frango congelado no supermercado, né? As pessoas, as nossas avós pegavam o frango e levavam para o abatedouro, ou quem morava no campo abatia por conta própria e preparava seu caldo de galinha.
Então, nesse sentido, sim, tem aqui um conceito de dar alimento para os pobres como parte desses preparativos. E assim, antes do Yom Kippur, a pessoa vai ter dinheiro, comida para a sua refeição antes do dia do jejum. O Yom Kippur é um dia que é conhecido como o dia do jejum, mas não é apenas jejum, vai ter muito mais do que o jejum. Até diz os nossos sábios uma coisa bem interessante. E a véspera do Yom Kippur, o fato de comer bem nesse dia é como se estivesse jejuando, ou seja, entender que os preparativos para esse dia, onde nós devemos nos alimentar bem, beber e comer bem, esse dia ele vai ter um valor como se fosse um dia de jejum, porque você se preparou para o ato, e o preparo já é parte do ato. Então, aqui tem uma lógica também interessante que devemos aprender coisinhas para o resto da vida, né? Que os preparativos eles têm o mesmo valor do ato em si, né? Muitas vezes a gente costuma ouvir treino é treino, jogo é jogo. Não, treino é parte do jogo. Ou seja, você não vai fazer no jogo aquilo que você não treinou. As coisas não acontecem do nada. São treinadas, são preparadas. Quem não se prepara não consegue realizar. Então, isso é importante também como parte dos ensinamentos. É, então, nos rituais, nós nos preparamos dessa forma, onde temos que fazer um ritual chamado caparot e vamos entrar no dia, como falei então, na véspera, primeiro bem alimentado para entrar no dia do jejum. Mas um costume também muito bonito que se faz antes das festas, em especial do Rosh Hashanah e do Yom Kippur, é os pais abençoarem os filhos como parte de mostrar para os filhos, educar para os filhos o conceito de que somos pessoas tementes a Deus, entendemos que estamos num momento de decisão definitivo, o que vai ser julgado para o próximo ano. Então, nós abençoamos nossos filhos, desejando que seja um ano com bom julgamento, com bons decretos, desejando o melhor para os filhos. Então, é um momento interessante. É muito curioso que quando Moisés foi para o Monte Sinai, na história original, ele fica sem comer 40 dias e 40 noites. E os nossos sábios explicam que Moisés entrou num estágio como um anjo, ou seja, sem a carência física. Carência física significa comer, beber, dormir, tomar banho, todas as carências fisiológicas que o corpo exige. E, e uma vez por ano, nós, no dia do Yom Kippur, tentamos nos parecer como Moisés nesse dia, ou como os anjos, na verdade. Tentamos, nesse um dia, abrir mão de todas as nossas carências, todos os nossos necessidades e desejos fisiológicos. O versículo bíblico que diz para a gente fazer o dia 10 de Tishrei, um dia de afligir, afligir no sentido aqui de jejuar, o termo em hebraico é ve'initem et nafshotechem, é um inui aqui, é da mesma palavra em hebraico que se chama ta'anit, que é jejuar. Esse ve'initem et nafshotechem, esse afligir os nossos espíritos, é tirar todas os confortos físicos. Essa é a ideia. Então, nós, diferente dos anjos, né, porque os anjos são seres que têm um propósito, uma missão de servir. O homem, nem sempre. O homem tem seus livre-arbítrio, seus desejos, ele às vezes faz, às vezes não faz. Ele tem o livre-arbítrio, foi criado com isso, com esse livre-arbítrio. Então, o homem difere do anjo. E nesse dia, tentamos ser como os anjos, e nós retiramos do nosso dia de Kippur, nossas 25 horas, todas as coisas que nos remetem à parte material. Então, o jejum de água e de comida, a gente vai ficar 25 horas sem o alimento. A gente também vai tirar
os confortos, por exemplo, de lavar-se, a não ser na questão da higiene pessoal específica quando se vai no banheiro, mas as pessoas não vão se lavar, não vão ter o prazer de estar se limpando, se banhando, né? Não se tem esse conforto do lavar-se, eh, muito menos de passar cremes, óleos, azeites, perfumes, essas coisas, loções. Isso tudo a gente corta do nosso dia. São 25 horas sem agradar o corpo. Não se usa sapato de couro. Sapato de couro nos remete à terra. Então a gente não usa nenhum tipo de calçado ligado ao couro. A gente vai usar de borracha, vai usar de pano, descalço, nenhum problema. A gente vai usar nesse dia um conguinha, a gente vai estar em contato com a terra direto, essa é a ideia. E também, logicamente, nesse dia, os casais, eles abstêm-se das suas relações matrimoniais, não tem nenhum tipo de relação conjugal, todo o que a gente falou, todas as questões do conforto material do corpo são evitados nesse dia. São 25 horas que se abstém de todos os tipos de conforto e necessidades físicas. E com isso a gente desperta apenas a nossa relação espiritual. Vai ser o ponto auge desse dia de estar como anjos. Como anjos. Alguns até costumam, durante esse dia, nas sinagogas, não todos, não é uma obrigação, logicamente, mas é um costume, passar a maior parte do tempo de pé. Assim como os anjos, que anjos estão sempre de pé, o anjo não está sentado, né? Os anjos estão sempre de pé, com suas asas, né? É, de perna junta, porque não tem dois pés, é como se fosse um pé só, tem toda essa alusão. Então, tem aqui alguns místicos que falam que durante as orações as pessoas passam a maior parte do tempo de pé. Logicamente que isso aqui não é uma obrigação, é apenas um folclore. É, as pessoas que não têm forma física para ficar de pé durante as orações, que são orações longas, vamos falar um pouco sobre elas já já, mas é um ritual que faz a gente lembrar que somos como anjos. Nesse dia, nos portamos como anjos, ou pelo menos tentamos ficar como os anjos. Logicamente que as orações desse dia são orações longas e muito marcantes. Primeiro, é o único dia do ano que vamos ter um número de 5 orações por ano, pelo dia todo. Ao longo do ano, teremos 3 orações. Ao longo do ano todo, temos sempre 3 orações. Nos dias de festas normais e de Shabat, temos 4 orações. Nós temos um acréscimo, uma oração extra, lembrando a festa da Páscoa, do Pêssar, de Sukkot, em Simchat Torá, todas as festas Shavuot, Pentecostes, ou seja, a gente vai ter as 3 orações diárias e um acréscimo do dia festivo. No dia de Yom Kippur, Rosh Hashanah é igual. No dia de Yom Kippur, a gente tem, além do acréscimo, a gente tem mais uma quinta oração. Uma quinta oração que vai ser chamada de a saideira na linguagem popular. Saideira ou o fechamento. Em hebraico vai se chamar Neilá, é o fechamento. Porque a ideia de que quando inicia o Yom Kippur, nós temos uma porta aberta com os céus, nossa comunicação direta. É a nossa hora de conseguir tudo que a gente precisa de correção. As portas dos céus estão abertas. E Neilá, a última oração, é exatamente está se fechando. Está se fechando as portas e é o último momento. Então, nesse sentido, a gente tem essas 5 orações, onde algumas coisas se repetem nas 5 orações. Algumas orações
alguns trechos das orações vão ser muito fortes, em especial o que a gente falou antes, vidui, confissão. A confissão onde vamos usar um trecho, vou ler para vocês, um trecho eh, ao longo dessas confissões, onde nós chamamos os 13 atributos de Deus. Nós evocamos os 13 atributos, não uma, nem duas, nem três vezes, são dezenas de vezes que falamos esses 13 atributos ao longo da nossa oração do Yom Kippur. Cantamos, falamos baixo, cada comunidade, cada sinagoga com o seu rito, mas evocamos os 13 atributos, que vale a pena para quem nunca leu, nunca estudou, vale a pena buscar. Eu citei já, eu vou deixar escrito também no grupo, no grupo do WhatsApp, quem quiser. Tem alguns livros interessantes que explicam sobre esses 13 atributos. Um livro famoso medieval, Rabino Moshe Cordovero, mestre do Arizal da Kabbalah, é, chamado A Tâmara de Débora, é o nome do livro. Vou deixar por escrito também, mas é um livro bem, bem profundo da mística, que vai ensinar um pouco sobre esse conceito dos 13 atributos. É como se fosse é, um código, uma chave para abrir o cadeado, podemos dizer assim, dessa forma, abrir os portões dos céus, abrir o coração de Deus para que ele consiga ou seja, através desses 13 atributos, ele te vai tocar no íntimo de Deus e ele vai nos perdoar. Esse foi o segredo de Moisés, de ter conseguido o perdão de Deus, usando dessa ferramenta das 13 atributos. Eu leio para você a tradução, para vocês a tradução, apenas para saber. A gente fala o eterno, eterno, Deus misericordioso e piedoso, que ele tardeia em irá, abundante em benevolência e em verdade, que ele guarda a benignidade por 2000 gerações, que ele perdoa a iniquidade, a rebelião, o pecado e absolve. Ele perdoa nossas iniquidades e o nosso pecado e toma-nos por sua herança. Ou seja, tem aqui todo o modelo de como Deus atua perante o seu povo escolhido, e isso nos torna com uma certa responsabilidade, que a gente, por um lado, sabemos que Deus vai perdoar, mas, por outro lado, ele vai dando para a gente corda. Ele dá corda para a gente para se arrepender, dá corda para a gente fazer tchuvá. Em algum momento, a corda estoura. E aí vem o castigo, né? A relação de Deus não é apenas de ser o bonzinho e nós os aproveitadores. O ser humano ele foi expulso do paraíso. Parte do que é o modelo de como o mundo interage, de que existe ação e reação, e existe a luz e as trevas. Então, se a gente não produz luz, a gente vive nas trevas, e as trevas não é nada agradável. A gente viu esse ano muitas trevas, né? Então, é, é sempre bom lembrar que Deus cobra, né? Ele é piedoso, é misericordioso, mas em algum momento, se a gente vira as costas, ele cobra. Ele também vira as costas, né? Ele descreve isso na literatura bíblica, que ele também vira as costas. Vai virar o rosto, não vai ver, né? Não que ele não vê, mas ele vai deixar de nos ver, ou seja, vai deixar o nosso destino na sua lei natural, ação e reação. Então, é forte essa relação, ou seja, temos uma responsabilidade. Saber que temos um Pai celestial que nos protege, que nos quer bem, que nos perdoa, que nos aquece, que nos protege, mas sabemos também que um Pai nos castiga, né? Até para a gente manter-se dentro do eixo. Então, é importante esse processo também. Então, aqui a gente tem o Yom Kippur com essas 5 orações. Vou falar o nome delas para vocês conhecerem. A primeira da noite começa com o nome Kol Nidrei, que evoca todas as nossas promessas para serem canceladas, anuladas,
para que a gente, que nem falamos sobre isso no Rosh Hashanah, a gente também faz um chamado perante um tribunal para que cancelem nossos votos, para que eu não entre devendo. Se eu prometi algo a alguém, que não fique devendo para ninguém. Então, Kol Nidrei é o início do Yom Kippur, onde todas as nossas promessas, todos os nossos votos que fizemos, e vamos abrir mão deles, cancelar todos eles, para que eu não fique devendo nada a ninguém. A oração matinal, a oração do acréscimo da festa específica, chamada Musaf, e depois temos a oração de Minha e o fechamento Neilá. Nas orações vamos incluir também, além das confissões, nós vamos também evocar, além das súplicas e o tempo todo, os três atributos, também falamos o Avinu Malkeinu. Tem anos específicos, como esse ano, que cai no Shabat, alguns costumam não falar, Avinu Malkeinu, que falamos, na verdade, todo esse período dos 10 dias de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Avinu Malkeinu é nosso pai, nosso rei, e nós recitamos dezenas de frases com pedidos. Então, no dia de Yom Kippur, se até agora nós pedimos para que sejamos inscritos no livro da vida, no dia do Yom Kippur, a gente pede para ser selado, ou seja, carimbado, lacrado. Durante esses primeiros 10 dias, pedimos que sejamos inscritos, que nossos destinos sejam inscritos para as coisas boas, para o livro de sustento, de boa saúde, que tenhamos coisas boas. Agora é o último dia do processo. O julgamento está se fechando e as portas do céu vão se fechar com o lacre. Então, nesse dia de Yom Kippur, a gente já vai pedir para que a nossa vida seja carimbada para o livro da vida, um livro da vida boa, ou seja, é, esse é o processo. A nossa intenção nesse dia é, tomada de consciência muito maior, não somente para com Deus, falamos que Deus nesse sentido totalmente nos perdoa, totalmente está acima disso, mas o fato de eu agir, eu vou também trabalhar o meu ego para poder também perdoar o próximo, para poder também pedir perdão para o próximo. Ou seja, o trabalho de Teshuvah, ele anda paralelo com Deus e com o próximo. Eu não posso partir do princípio que eu sei que Deus é bom, então eu vou ficar na minha inércia, eu vou ficar paradão aqui na minha, porque eu sei que Ele vai me perdoar. E o fato de saber não me dá o direito de ficar parado. Eu tenho a minha obrigação de fazer a minha ação. E isso vai me habilitar, vai me treinar a manusear o meu ego, para que eu possa também, perante os meus semelhantes, que nesse caso, com os meus semelhantes, não tem uma questão temporal que o dia vai me salvar e Deus vai me salvar. Não, não. Perante o semelhante, eu mesmo e o relacionamento com o próximo tem que ser melhorado. Eu tenho que melhorar meu ato, tenho que melhorar meu ser, e eu preciso ter a humildade de perdoar o próximo e pedir perdão do próximo. Então, é, é importante esse modelo. É, uma das coisas que é importante, que as pessoas não sabem, é que a festa o dia do Yom Kippur, a ida para a sinagoga, é um acréscimo para a gente ter uma vida comunitária, e as orações, a parte litúrgica ajuda, mas o importante é a pessoa nesse dia estar é, em jejum completo, cuidando exatamente de alimentar o espírito e não o corpo. Então, se a pessoa para ir na sinagoga precisa ter força, eu quero beber uma água para não ficar no calor, então é melhor nem ir para a sinagoga. Ou seja, é, o ideal é nesse dia se desconectar das questões materiais. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas falam, mas então eu vou para a sinagoga, mas aí eu tenho que pegar o carro, eu tenho que ir, o conforto, eu vou botar um tênis, um sapato bom para não ter que ficar andando de compra. Então é melhor fique em casa. Ou seja, Deus também nos escuta de casa, ou seja, não só da sinagoga, né? Deus está perante nós em todos os lugares. Então, a sinagoga é um ponto comunitário
mas ele não deve substituir as obrigações do Kippur. O dia do perdão, ele é um dia, a gente fala Yom Kippur, muitas vezes também é chamado Yom Kippurim, como Purim. Purim, que é uma festa que Deus nos salvou, e é uma festa totalmente ligada à parte material, onde nós trocamos comidas uns aos outros, nós bebemos e comemos bem, é uma salvação física. Então, aqui é como Purim, ou seja, para que a gente seja salvo, tem que ser uma entrega, mas aqui a entrega é espiritual, não é física, é totalmente espiritual. É um dia, 25 horas do pôr do sol até o nascer das estrelas do dia seguinte, onde as nossas carências fisiológicas são deixadas de lado. Abolimos tudo isso. Essa é toda a ideia do dia do Yom Kippur, o dia do perdão. É o dia que fica na nossa memória como o dia aonde vai marcar o ano todo. Ou seja, as orações, elas são fortes, temíveis, porque realmente é isso que acontece, vai marcar o nosso ano. As pessoas que são de um nível talvez espiritual muito elevado, no próprio Rosh Hashanah já fechou com Deus direto. Pessoas que estão no níveis de, que a gente chama de tzadik, de justo, diríamos que teriam no mundo todo um par de 36 pessoas, não mais, assim falam, 36 justos sustentam o mundo. Todos nós, a gente está no meio do caminho. Então, temos aqui esse período até o Yom Kippur para nos preparar, nos corrigir internamente e chegar nesse dia parecido um pouquinho como os anjos. Então, esse é o ritual, esse é um pouco do nosso dia de hoje, o dia do Kippur. Eh, Espero que tenha agregado algumas coisas para vocês que estão ouvindo. E, logicamente, qualquer pergunta vocês podem utilizar pelo WhatsApp, me mandarem. Espero que essa semana, essa aula, junto com a da semana passada, vão estar no canal do YouTube do Lilmod e a gente vai poder continuar na próxima semana já a falar da próxima festa, que é já de Sukkot, ok? Muito obrigado por hoje. Espero nos ver semana que vem, tá bom? Shana Tová, Shana Tová, lembranças para toda a Metuká, família. Metuká, temos obrigada. boas notícias, que o dia de amanhã seja um dia de mudanças. O que a gente passou no ano passado agora se transforma em dia de luz. Que a gente possa Amém, ter coisas amém, melhores. amém, amém. Um abraço para todos. Abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tocar Shana Tová. Shavuot, Shavuotov. Tavua Tov, exato. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.